Rasgue a exclusão, rasgue a discriminação, rasgue o racismo, rasgue o preconceito. Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Eduardo Kess. Olá, me chamo Dai Paixão, sou produtora, atriz e aluna egressa do IFPR. E hoje vou falar sobre o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também conhecido como NEABI. Instituído em 2018, o NEABI busca produzir conhecimentos e realizar ações que contribuam para a valorização da história, das identidades e culturas negras, africanas, afrodescendentes e das etnias indígenas, de forma que possamos combater e vencer a discriminação. Sim, sem dúvida. Sim, eu acho. Existe muito, na verdade. Sim, eu ainda acho que existe. Eu ainda acho que existe muita discriminação. Você vê na TV todos os dias um caso de racismo no metrô, nos ônibus, e eu acho que isso está longe de acabar. Graças a uma incansável luta coletiva, o tema da discriminação étnico-racial tem ganhado maior visibilidade nos últimos anos e grandes avanços já foram alcançados, mas ainda existe um longo caminho a percorrer. Eu já passei por essa situação no trabalho e eu acho que vai demorar muito ainda para a sociedade brasileira evoluir nessa questão, sabe? Mano, tem muita. Primeiramente, eu sou estrangeiro, sou de Venezuela. Aconteceu muito comigo também quando eu cheguei, trabalho, shopping, mas eu falo que não é justo porque todo mundo tem os mesmos direitos, mesma gente. Poxa, eu acho que as pessoas são ignorantes em pensar que não existem na realidade. E acredito que existem em diversos níveis, assim, não só no nível comportamental, como a gente costuma discutir esse tema, se tratando de atos de discriminação que são feitos através da linguagem, que uma pessoa ofende a outra com algum termo, mas também num nível estrutural, assim, quando você pensa em estatísticas e vê que, por exemplo, pessoas negras têm menos oportunidades em uma série de segmentos da sociedade. Muitas vezes a gente não se dá conta do quanto nós somos racistas nas nossas práticas diárias, no nosso dia a dia, né? O quanto que isso está introjetado na nossa forma de pensar e faz com que muitas vezes nas nossas representações, na forma com que a gente consome produtos culturais, na forma com que a gente se relaciona, a gente nem percebe o quanto que esse pensamento colonial está introjetado na nossa lógica e a gente acaba perpetuando práticas racistas, né? Entendemos que a discriminação étnico-racial, em todas as suas formas, é uma realidade gritante no Brasil. E diante disso, buscamos iniciativas que reforcem não apenas o combate, mas também a promoção da cultura negra e indígena dentro da escola. Bem, o NEABI ele foi criado para ser um grupo de reflexão e de estudo e de ações para promover justamente essa cultura. E a gente atua nessa área fazendo formações envolvendo a cultura negra e indígena, fazendo ações de extensão em que nós saímos daqui do campus e vamos para a comunidade para obter formação e também para formar as pessoas de acordo com a legislação vigente. E também nós fazemos grupos de estudos no qual a gente se aprofunda a respeito desse tema que desde 2003 faz parte da legislação e é obrigatório a gente estudar essa história tão importante dos povos que formaram a nossa sociedade em todas as disciplinas do ensino médio, principalmente em história, geografia, literatura, mas não só, é obrigatório em todas as disciplinas. E ainda precisamos avançar muito nessa promoção. Então a gente atua no ensino, na pesquisa, na extensão e também na gestão. No âmbito do ensino, por exemplo, nós participamos de várias palestras, tanto para estudantes quanto também para servidores, em que a gente faz ações voltadas então para a formação, sensibilizando para a importância da discussão sobre essas temáticas no âmbito da educação. Na mesma medida, em relação à pesquisa, a gente atua junto
ao COP, que é o nosso Comitê de Pesquisa e Extensão do campus, tentando promover, então, que todos os nossos colegas servidores, junto aos estudantes, possam realizar vários projetos de pesquisa. Em relação à extensão, a gente tem alguns projetos, como, por exemplo, diálogos interraciais ou o grupo de estudos em educação para direitos humanos, que tentam trabalhar também sobre essas questões de uma perspectiva mais ampla, sensibilizando e estabelecendo um diálogo sobre questões que muitas vezes são bastante sensíveis e polêmicas, mas é bastante importante construir, né, reflexão, promover, então, que efetivamente as pessoas possam pensar a respeito dessas questões. E do ponto de vista de gestão, o IFPR, em todo o Paraná, tem por meio do seu processo seletivo o ingresso, né, por meio de cotas, que é uma ação afirmativa. Então, as pessoas que participam do núcleo de estudos afro-brasileiras e indígenas compõem as bancas de heteroidentificação, que validam a autodeclaração de candidatos pretos e pardos que querem ingressar no IFPR Campus Curitiba, assim como em outros campos em todo o estado. Bom, participar do NEABI é interessante porque a gente está com os colegas, tanto professores quanto alunos, que eles compreendem a importância de se avançar na questão étnico-racial no Brasil, compreendem a necessidade de avançar e conhecer muito mais a questão indígena no Brasil, onde estão as raízes da nossa formação, uma população historicamente marginalizada, apesar de comporem, né, por exemplo, no caso dos afrodescendentes, a maioria dos membros da sociedade brasileira. Então, as pessoas compreendem essa necessidade. Participar do NEABI é dar um passo para isso, para você construir uma sociedade mais igual, uma sociedade mais democrática, menos injusta e também menos violenta. É o que a gente acredita participando desse núcleo. A participação do NEABI é aberta para todos os alunos, professores e comunidade em geral. Caso haja interesse, basta entrar em contato direto com o NEABI ou com a direção geral do seu campus. O NEABI do Campus Curitiba está aberto sempre para novos servidores, novos estudantes e também para a comunidade em geral que se interesse por alguma frente de atuação ou mesmo por projetos que a gente possa vir a desenvolver, para o intercâmbio, para a troca de ideias, que a gente possa realmente juntos pensar sobre formas que sejam interessantes, que sejam agregadoras e que possam estimular o diálogo sobre essas questões que são bastante polêmicas e sensíveis ainda na nossa sociedade brasileira. Então, sintam-se convidados a fazer parte do NEABI IFPR Campus Curitiba.